Nesse trechinho da aula, nós vamos aprender como que faz para encontrar o baricentro de um triângulo, também conhecido por ponto G. Beleza? Bem fácil, amiguinho, sem estresse. Até dar um exemplo aqui no quadro para você. Determine as coordenadas do baricentro do triângulo ABC com A igual a 1 em 3, B 2 em 7 e C 9 menos 1. São as coordenadas dos vértices A, B e C do triângulo, né, amiguinho? E eu quero encontrar o baricentro. Aí vem aqui do ladinho, tá? Vou explicar primeiro para você o que é o baricentro. Baricentro ou ponto G. Essa aqui, que está aqui embaixo, é a fórmula para a obtenção desse baricentro. Bem fácil, coisa mais simples que pode ter. Ó, para achar o ponto G, baricentro, né? Você pega o seguinte, ó, ponto A de coordenadas xa, ya, ponto B, xb, yb, ponto C, xc, yc. Para achar o baricentro, você pega o xa, o x de B e o x de C, soma e divide por 3. Ou seja, faz a média aritmética, né? Somar e dividir por 3, quando são 3 valores, é média aritmética. Pode dar uma olhadinha na aula de médias, beleza? Bom, olha só. A coordenada y, ya mais yb mais yc sobre 3. É fácil demais, tá bom? Mas o que é mais importante aqui é entender o que significa o baricentro, amiguinho. O baricentro, anota bem, é o ponto de intersecção das medianas. Mediana eu comentei antes para você. Teve um exercício só sobre isso. O que é mediana, amiguinho? Vamos lá? Mediana é um segmento que sai do vértice e pega no ponto médio do lado oposto. Então assim, ó, por exemplo, ponto B está aqui. Esse pontinho aqui é o pontinho médio. O que é a mediana do triângulo? Ó, é o segmento que parte do vértice e atinge o ponto médio aqui, ó, que eu vou chamar de M1. Ponto médio do lado AC. Ó, outra mediana. Sai do vértice A, pega aqui no ponto médio do lado BC. Ah, professor, quantas medianas tem o triângulo? Obviamente que ele tem 3 medianas, não é isso? Certo? Terceira mediana. Sai do vértice C e pega no ponto médio do lado AB. Podes perceber, pelo meu desenho, que essas 3 medianas se interceptaram num ponto, no mesmo ponto. Esse carinha aqui, ó. Esse carinha aqui é o nosso querido baricentro. Então, baricentro, o que é? Ponto de intersecção das medianas. O que é mediana? Sai do vértice, pega no ponto médio. Aqui eu chamei de M1, né? Ponto médio 1. Aqui podemos chamar de M2, tanto faz isso, tá? E aqui de M3. Só para te dizer que são os pontos médios. Amiguinho, como é que é chamado o baricentro também? Ponto G. Certo? Bom, olha só. Na aula de geometria plana isso aqui é melhor explicado para você, tá? Vamos lá resolver o exercíciozinho? Bem fácil. Na geometria analítica, a gente se preocupa mais em encontrar essas coordenadas, tá? Só isso. Vamos achar então, bem bonitinho para você. Bem fácil, tá, amiguinho? Ó, determine as coordenadas do baricentro do triângulo ABC. Então vamos lá. Ponto G. Como é que é o ponto G? Olha lá, ó, as coordenadas dele. XA mais XB mais XC dividido por 3. Ó, só para recapitular, hein? Esse é o XA, esse é o X do B e esse é o X do C. X do A, X do B e X do C. É para somar e dividir por 3, amiguinho. Então vamos lá. 1 mais 2 mais 9 dividido por 3. Fácil, né? Agora, o que é a outra coordenada? A coordenada Y. YA mais YB mais YC dividido por 3, amiguinho. Ó, Y de A, Y de B e Y de C. Beleza? Então como é que fica aqui, ó? Fica 3 mais 7 mais menos 1. Mais menos 1, mais com menos a menos, amiguinho. Então acaba dando menos 1. Dividido por 3. Fácil, né? Hã? Sem nenhum estresse. Ponto G, coordenadas 1 mais 2 mais 9, 12. 12 sobre 3. Ó, 3 mais 7, 10. Menos 1, 9. 9 sobre 3. Então, nosso querido ponto G
ou baricentro possui coordenadas 4 e 3, certo? Então, o ponto de intersecção das medianas, ou baricentro desse triângulo, ponto G, possui coordenadas 4 e 3. Fácil, né, amiguinho? Vamos lá. Agora nós vamos estudar o cálculo da área de um polígono por meio das coordenadas dos seus vértices, amiguinho. Esse é um tópico importantíssimo da geometria analítica e muito útil em cursos como engenharia, agronomia, assim por diante, tá? Quem for fazer essas faculdades aí vai lembrar bastante dessa aulinha. Olha só, amiguinho, veja bem. Aqui eu tenho um triângulo, tá? E eu quero obter a área dele. E o que eu possuo é o seguinte: o vértice A, vértice é ponta, tá? De coordenadas xa, ya, o vértice B de coordenadas xb, yb, e o vértice C de coordenadas xc, yc. Beleza? E tem uma fórmula que determina a área dele a partir das coordenadas dos vértices. Só isso que precisa. Olha só a formulazinha. Área é igual a 1/2. Esse 1/2 sempre aparece, não pode esquecer dele nunca. Então, 1/2 vezes o módulo. Essas duas barrinhas aqui significam módulo. Aí você coloca o primeiro pontinho, que aqui no caso a gente definiu como sendo A, xa, ya, depois o segundo pontinho, no caso B, xb, yb, ó. X em cima, y embaixo, tá? O terceiro pontinho, xc, yc. E aí no final, por último, você repete o primeiro ponto. Só o primeiro. Então o xa, ya você repete no final. Conhece aquele ditado popular? Os últimos serão os primeiros? Pois é, ó, os últimos serão os primeiros. É da matemática, amiguinho. Não sabia disso, né? Então tá aqui, ó. xa, ya. Ah, o que eu faço agora, professor? Agora não é complicado não, tá? Você faz assim, ó. Você multiplica assim, assim e assim. xa vezes yb, esse vezes esse e esse vezes esse. E depois, amiguinho, você multiplica pro outro lado. Ó, assim, ó. Pra cá e pra cá. Só que pra cá, quando você multiplica pro outro lado, você tem que fazer o quê? Trocar o sinal. Então assim, ó, aqui você multiplica e deixa o sinal que deu. E pro lado de lá, quando você multiplicar, você troca o sinal. É bem fácil, é bem sem estresse, tá? Fica tranquilo. Tem aqui um exemplinho, aqui em cima, já para te mostrar o procedimento, né? Esse procedimento de cálculo de área. Vamos dar uma analisada? Calcule a área do triângulo de vértices A, 1 e 2, B, 4 e 6 e C, 7 e 4. Bom, deu os três vértices, né? Vamos lá. Colocando nessa formulazinha, área igual a 1/2. Módulo. Aí você coloca o primeiro ponto, que no caso aqui é o A, 1 e 2. O segundo ponto, 4 e 6. O terceiro ponto, 7 e 4. O que faz agora, amiguinho? Repete o primeiro, só o primeiro. 1 e 2. Vai lá. Área é igual 1/2. Módulo, né? Aí como é que é a multiplicação que eu te mostrei? É assim, ó. Ó, 1 vezes 6, 6. 4 vezes 4, 16. 7 vezes 2, 14. Pode ser? Tranquilo? Agora para o outro lado. Só que daí você faz o quê? Troca o sinal. Então, amiguinho, ó lá, ó. Agora assim, ó. 2 vezes 4 dá 8. 8, como é que eu coloco aqui? Menos 8. Ó, 6 vezes 7 dá 42. Como é que eu coloco aqui? Menos 42. Agora, 4 vezes 1 dá 4. Como é que eu coloco aqui? Menos 4. Fechou, amiguinho? Ah, professor, e se tivesse dado mais? Se tivesse dado menos? Colocaria mais. Para cá você troca o sinal. Se a conta der positiva, você põe o número negativo. Se a conta der um número negativo, você coloca positivo. Troca o sinal só para lá, tá? Assim deixa o sinal que deu. Então, olha só, amiguinho. Área é igual 1/2. 6 mais 16 mais 14. Ó, 16 mais 14 é 30. Mais 6 é 36. Ó, 42. Esses são negativos, né? Então, 42 com 8 dá 50. Com 4, 54. São negativos, então... Menos 54, amiguinho. Ó,
mais 36 menos 54 dá menos 18. A área é igual a 1 meio de menos 18. Certo? O que significa essas duas barrinhas, amiguinho? Pode voltar lá na aula de módulos e assistir essa explicação. Essas duas barrinhas significam módulo. Quanto que é o módulo de menos 18? 18. Módulo tinha o sinal do número, não é isso? Então a área é igual, olha lá, ó, 1 meio de 18. Ô amiguinho, 1 meio quer dizer metade, né? Metade de 18 é quanto, amiguinho? É claro que é 9. Então a área desse polígono aqui, desse triângulo, né, é 9 unidades de área. Olha lá, a área é igual 9 UA. Bonitinho, né? Então olha só um exemplo para você, ó. Como é fácil fazer o cálculo da área de um polígono quando você tem os vértices. E aí é o seguinte, sabe o que é o mais legal de tudo? Esse aqui é um triângulo. Agora, se fosse um quadrilátero, um pentágono e assim por diante, não importa quantos lados tenha. Esse procedimento aqui, ó, continua valendo. Você consegue achar a área de um polígono de quantos lados ele tiver, não importa, tá? Só assim, ó, no último ponto, aqui, ó, você repete quem? Só o primeiro, tá? Então agora a gente já vai ver um exemplo da área de um quadrilátero, tá? Calcule a área do polígono convexo de vértices A06, B5 e 0, C 3 e 5 e D menos 2 e 3. Então, amiguinho, aqui nós temos um quadrilátero e eu estou te fornecendo as coordenadas dos vértices dele e eu quero a área. Então, o que a gente vai usar aqui é o cálculo de área por coordenadas, que nem a gente fez antes, tá? Então, vamos lá, amiguinho? Está aqui o nosso querido ponto A, 0 e 6. 0 e 6 é aqui, lembrando que é o x vale 0 e o y vale 6, então é em cima do 6 do y. Está aqui o nosso ponto B, 5 e 0, que eu desenhei aqui. 5 para o x, 0 para o y. Nosso ponto C, 3 e 5. 3 para o x, 5 para o y. E o D, menos 2 e 3. Menos 2 para o x e 3 para o y. Aí vai dizer, professor, por que você colocou os pontos no gráfico? Pois é, amiguinho. É importantíssimo que quando o polígono tenha 4 ou mais lados, você coloque primeiro no gráfico. Deixa eu anotar aqui para ti, ó. Primeiro passo. O primeiro passo é pôr no gráfico. Gravou, amiguinho? Primeiro passo qual que é? Pôr no gráfico. Por que, professor? Por causa da sequência. A sequência dos pontos. Você não pode seguir a sequência que você quiser. Eu estou falando que é um polígono convexo. E olha só, se eu seguir a sequência A, depois B, como está ali, ó, eu erro. Eu não posso pegar o ponto A e depois ir para o ponto B. Eu tenho que ir contornando o polígono. Eu começo pelo ponto que eu quiser. Por exemplo, se eu quiser começar pelo ponto A, eu posso. Mas, aí é o seguinte, eu tenho que ir contornando ele. Então, uma sequência possível seria A, C, B, D, A. Se eu quiser ir no sentido anti-horário, assim, ó, pode seguir a sequência A, D, B, C, A. As duas dão certo. Se eu quiser começar por outro ponto, eu quero começar pelo D, professor. Tudo bem, vai assim, ó, D, A, C, B, D. Ou se você quiser, D, B, C, A, D. Você tem que ir seguindo a sequência dos pontos. No sentido horário ou anti-horário, tanto faz. E pode começar pelo ponto que quiser. Agora, depois do ponto A, por exemplo, não pode ir para o ponto B. Tem o C antes aqui, ó. Tá vendo? Então, geralmente, as questões de vestibular fornecem uma sequência aqui que não está correta. Então, você tem que primeiro pôr no gráfico para seguir a sequência certa. Nós vamos começar pelo ponto A, tá? Então, vamos lá? Área igual a 1 meio. Módulo. Ponto A. Que ponto é esse? 0 e 6. 0 em cima, 6 embaixo. Tá bom? Depois do ponto A, nós vamos pegar o C. Tá bom, amiguinho? 3 e 5. Então, 3 em cima, 5 embaixo. Depois do C, aí não tem opção, né? Agora tem que ser o B. 5 e 0.
Depois do B, o D, menos 2 e 3. E aí o que é mesmo, amiguinho? Repete quem? O primeiro. Lembra? Os últimos serão os primeiros. Então repete o 0 e 6. Beleza? Então vamos lá, amiguinho. Área igual a 1 meio vezes o módulo. Como é que é o esqueminha aqui? Ó, multiplica assim primeiro. 0 vezes 5, 0. 3 vezes 0, 0. 5 vezes 3, 15. Menos 2 vezes 6, menos 12. Para cá você não troca o sinal, você deixa o sinal que deu. Menos 2 vezes 6 é menos 12, fica menos 12. Agora, amiguinho, para o outro lado, né? Assim, ó, 6 vezes 3 dá 18, né? Só que para lá é para trocar o sinal. 6 vezes 3, 18, você coloca menos 18. 5 vezes 5, quanto é que dá, amiguinho? 25, você coloca menos 25. Tem que trocar o sinal. E se tivesse dado menos, você colocaria mais. É assim, tá? 0 vezes menos 2, 0. 3 vezes 0, 0. Fecha o módulo ali, amiguinho. Só fazer o cálculo agora, tá? Beleza? Área igual a 1 meio. Módulo. Vamos lá? 15 menos 12 menos 18 menos 25. Bom, mais 15 com menos 25. Vamos fazer a conta aqui primeiro. 15. 12 com 18 dá 30. Concorda? Com 25 dá 55. Então 15 menos 55. Melhor assim, né? Mais 15 menos 55 dá menos 40, amiguinho. Área igual a meio do módulo de menos 40. O módulo torna esse menos 40 positivo, não é assim? Então a área é igual a meio de 40, metade de 40, meio vezes 40, que é 20, né? Então a área correta desse polígono aí, ó, é 20 unidades de área. Beleza? Essa é a resposta final da questão. A área do polígono convexo de vértices A, B, C e D é 20 unidades de área. Valeu, amiguinho? Próximo exemplo. Verifique se os pontos A, B e C são colineares. Sabe o que quer dizer colineares, amiguinho? Colineares quer dizer que eles estão numa linha reta. Estão sobre uma mesma reta. É isso, colineares, mesma linha. Alinhados, digamos assim. Então, eu quero saber se eles estão numa mesma linha. Ah, professor, como é que eu vou fazer isso? Pois é, um procedimento que o pessoal muitas vezes fala para mim, os alunos falam, é assim, ó. Ah, professor, e se eu colocar no gráfico? Vou colocar no gráfico. Aí eu vou saber se eles estão alinhados. Mais ou menos, amiguinho. Depende da precisão com que você fizer o gráfico, concorda? Né? Às vezes parece que são colineares e você vai ver a fundo e não são. Então é meio complicado essa ideia de colocar no gráfico, né? Um procedimento matemático que não deixa nenhuma dúvida sobre isso é o cálculo de área. Sabe por quê? Explico. Se os pontos estiverem de fato alinhados, os três, ó, imagina assim, ó. Se eles forem realmente colineares, que nem aqui, ó, a área é igual a 0. Ah, é, professor? Claro. A área de uma reta é 0, né? Não possui área. Então, para eu saber se três pontos são colineares, um procedimento legal é esse. Calcula a área, digamos, desse polígono. A gente não sabe se é ou não, né? Porque se for linha reta não é polígono. Então assim, ó, vamos calcular a área? Vamos lá, amiguinho. Ah, professor, precisa colocar no gráfico? Aí tá, hein? Antes eu falei que o primeiro passo era pôr no gráfico. Mas isso é quando são 4 ou mais pontos. 3 pontos não precisa. Não precisa pôr no gráfico quando são 3 pontos. 3 pontos, qualquer sequência que você siga, dá certo. Tá ok, amiguinho? Então, ó, pôr no gráfico é quando são 4 ou mais pontos. Certo? De 4 para cima é pôr no gráfico. Beleza? Brincadeira, né? Vai lá, amiguinho. A área é igual 1 meio. Vamos seguir a sequência aqui, tá aqui, tá? Menos 1 e 3. 1 e 7. 3 e 11. Aí repete o primeiro ponto, que é o menos 1 e 3, tá? Vamos ver então o cálculo? Área igual a 1 meio. Vai lá. Como é que é o procedimento, amiguinho? Ficou tortinho, deixa eu arrumar. Como é que é o procedimento? Ó,
Menos 1 vezes 7. Troca o sinal ou deixa o sinal, amiguinho? Deixa o sinal. Menos 7. 1 vezes 11. 11. 3 vezes 3. 9. Não troca o sinal. Agora para o outro lado. Para o outro lado faz o quê? Troca o sinal. Não esquece, tá? 3 vezes 1, 3. Aí como é que fica? Menos 3. 7 vezes 3. Troca o sinal. Menos 21. Agora aqui, ó. 11 vezes menos 1 daria menos 11, não daria? Troca o sinal, como é que fica? Mais 11. E tá aí. É só a gente ver o resultado final disso aqui. Né? Então aqui como é que fica? Área é igual a 1 meio. Olha lá, os negativos primeiro. Menos 7 com menos 3 dá menos 10. Com menos 21 dá menos 31. Agora, 11 mais 11 dá 22. 22 com 9 dá 31 também. Só que positivo, né? Então ficou menos 31 mais 31. A área é igual metade de 0. Que é quanto, amiguinho? 0. Unidade de área. Se a área vale 0, é porque os pontos são colineares. Eu estou te perguntando, verifique se os pontos são colineares. Qual é a resposta para isso aqui? Ó, resposta final dessa questão: são colineares. Beleza, amiguinho? São colineares. Vamos para outra? O triângulo de vértices A1 e 5, B-1 e 4 e C3 e X possui área 8 unidades de área. Determine os valores de X. Então, amiguinho, eu estou te fornecendo a área do triângulo, eu estou pedindo esse valor de X aqui, né? Beleza? Referente ao ponto C. Vamos lá, amiguinho? Então, seguinte. Ó, área é igual a 1 meio. Aí você coloca o primeiro pontinho, 1 e 5, o segundo pontinho, menos 1 e 4, 3 e X, e daí repete o primeiro pontinho. Joia? Ó, quanto que é o valor da área? 8. Está escrito aqui, ó, 8 unidades de área. 8 é igual a 1 meio vezes. Aí assim, ó, vai lá. 1 vezes 4, 4. Menos 1 vezes X, menos X. 3 vezes 5, 15. O outro lado, amiguinho. 5 vezes menos 1 daria menos 5. Coloca mais 5. 4 vezes 3 daria 12. Coloca menos 12. X vezes 1 daria mais X. Coloca menos X. Para cá troca o sinal. Só recordando, tá? Então vai lá, amiguinho. Ah, esse 2 aqui está dividindo. Vem para o lado de cá, multiplicando 8. Vai ficar 16. Igual. 4 mais 5, 4 mais 15 mais 5 dá 24. Menos 12 dá 12. Menos x com menos x, menos 2x. 16 é igual a módulo de 12 menos 2x. Amiguinho, o nome disso aqui é equação modular. Qual é o procedimento para resolver uma equação modular? É assim, ó. Você faz 16 igual a 12 menos 2x. Ou menos 16 igual a 12 menos 2x. Sempre faz igual a mais 16 e igual a menos 16. Pode assistir a aula de módulos, equações modulares, tá? Você vai perceber isso aqui. Bom, amiguinho, 2x para cá, né? 16 para lá. Ó, 2x é igual a 12 menos 16, dá menos 4, né, amiguinho? Passa o 2 dividindo. X é igual a menos 4 sobre 2, que é igual a menos 2. Então, a primeira resposta para o x é menos 2. A segunda agora, 2x para cá, é igual a 12 mais 16, amiguinho. 2x é igual a 28. Passa o 2 dividindo, né? 28 por 2, que é 14. Então, a solução dessa equação modular que a gente encontrou é o quê? Solução igual menos 2 e 14. Então, quais são os valores do x ali, amiguinho, que eu estou procurando? Os valores do x são menos 2 e 14. Essa é a resposta final da